sejam todos muito bem-vindos ao canal Bespata. Você já sabe, nós somos o lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer o Dr. Júlio Oliveira. Ele é mestre, especialista, advogado, professor universitário, além de autor de artigos e livros na área jurídica. Doutor Júlio, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor nas Black Fridays e compras de final de ano. Se você quiser acompanhar esse conteúdo, não deixe de ver até o final. E hoje, como é de costume, vou cozinhar para o Dr. Júlio uma massa ao molho de filé e mussarela de búfalo. Se você quiser reproduzir, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Doutor Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E aí, vamos começar com a pergunta que não quer calar. De onde surgiu essa Black Friday e quais são os principais problemas que o consumidor costuma enfrentar nessa época? Bom, a Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos na década de 60 e ela era uma data posterior ao feriado do Thanksgiving, né, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos. Então ela é a quarta sexta-feira do mês de novembro, né, e o feriado do Thanksgiving é na quinta-feira, a quarta quinta-feira. Uhum. E aí, esse nome Black Friday, ele vem porque alguns policiais que trabalhavam na Filadélfia, eles entendiam, né, que ficava muito movimentado o trânsito, as lojas, e aquilo era muito problemático. Então, chamaram essa sexta-feira de Sexta-feira Negra, né, e aí esse nome acabou pegando, depois o comércio acabou se apropriando desse nome, e aí virou um feriado muito importante nos Estados Unidos, talvez um dos feriados mais importantes, período de compra mais importante dos Estados Unidos. E aí, em 2010, o comércio brasileiro resolveu trazer isso para cá. Né? E aí, desde 2010, então, a gente está tendo essa Black Friday, né, que não existia antes, e já tivemos vários problemas ao longo dos anos e tal, e a coisa tem funcionado. Né? E aí a gente tem uma série de situações que tem acontecido no Brasil nos últimos anos com relação a essa promoção, né, que é criada nesse período. Bom, o que acontece? No Brasil, a Black Friday acabou tendo o apelido de Black Fraud, né? Porque os fornecedores, de um modo em geral, muitas vezes aproveitam desse período para fazer publicidade de falsas promoções, né? E as pessoas muitas vezes, como não estão acompanhando o preço dos produtos, elas acabam comprando o produto pelo dobro do preço às vezes, né? Então é um período que precisa tomar muito cuidado, o consumidor precisa tomar muito cuidado, porque existem muitas fraudes no Brasil inteiro e a gente precisa ficar atento a esse tipo de promoções, né, para poder saber realmente se tá com desconto ou não. É engraçado você comentar isso, que o pessoal fica brincando, é tudo pela metade, o dobro Metade do do preço. preço, né. Dentro dessa questão da Black Friday, uma coisa que as pessoas questionam muito é, o produto é anunciado por um valor. O comerciante, ele é obrigado a cumprir aquela oferta, mesmo que haja um anúncio por engano? Como é que a jurisprudência tem visto esse problema? Sim, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a publicidade vincula o ofertante. Então, se eu anunciei um produto por um determinado preço, eu tenho que cumprir o preço daquele produto para o consumidor. E aí, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é que a jurisprudência tem flexibilizado um pouco esse princípio da vinculação da publicidade. Por quê? Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, existia um cidadão lá que ele ficava a semana inteira por conta, procurando em jornais, revistas, erros de anúncio de preço de produtos. E aí, na época, ele tinha aproximadamente umas 2.500 ações exigindo a oferta dos produtos. E às vezes não é um produto que custa R$ 100, o jornal vai lá, anuncia por 10, por um erro gráfico e tal, e aí as pessoas percebem muitas vezes que é um erro gráfico. E aí, por causa dessas situações, a jurisprudência começou a relativizar o princípio. Então, hoje, na justiça, se o judiciário entender que aquele anúncio tem um preço muito abaixo do que realmente é, na verdade, quem vai estar agindo de má fé muitas vezes é o consumidor. Então a gente tem tido esse entendimento. Mas isso varia muito de produto, de coisa para coisa. A gente já teve situações aqui no Brasil, por exemplo, de grandes empresas de marketing, por exemplo, de mercados, né, que fizeram anúncios de preço do produto por 30% do preço e mesmo assim eles tiveram que cumprir. Empresas aéreas também que fizeram passagens aéreas para Nova York pela metade do preço tiveram que cumprir também.
né? Então, assim, depende muito do setor, depende muito do produto para saber realmente se aquilo ali vai ser cumprido ou não daquela forma. Mas, em regra, né, está anunciado, pelo preço que está anunciado, pelas condições que está anunciado, o consumidor tem o direito de comprar aquilo daquela forma. Hoje em dia, assim, quando essa norma foi implementada, a gente não tinha tantas compras online quanto nós temos hoje, né? E o grande argumento para isso não é que muita gente critica, né? Fala que isso é uma forma de privilegiar a má fé do consumidor. Mas qual que era a ideia da norma, né? É porque muitos comerciantes colocavam um preço baixo para atrair o consumidor para a loja e quando o consumidor chegava na loja ele falava que o preço estava errado. Então era uma estratégia para atrair o cliente e depois não cumprir. Então, para que essa estratégia não se implementasse, mas o Código de Defesa do Consumidor trouxe essa previsão, mas realmente a gente vê que tem algumas situações que é absurdas, né? Que a gente vê que não poderia ser um valor concreto. Ok. Essa prática, inclusive, que a gente chama de produtos isca, ela ainda continua acontecendo. Né? Tem muitos estabelecimentos, muitos fornecedores que colocam um produto em promoção, realmente, e aí aquilo chama a atenção dos consumidores, e aí o consumidor acaba levando uma outra coisa que está anunciada lá, mas que não está necessariamente na promoção. Né? Eu, por exemplo, já participei, já fui membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e a gente já fez há alguns anos pesquisas de preços de produtos, e várias situações a gente via que o preço do produto era o mesmo durante o ano. Aí chegava na Black Friday, eles trocavam uma etiqueta, um anúncio, falavam que o preço tinha sido tal, mas o preço nunca foi aquele, e aí vendiam pelo mesmo preço que sempre anunciaram. Então o consumidor tem que ficar muito atento a isso, né? Júlio, dentro do que a gente está falando, né? O consumidor tem que estar muito atento, observar, acompanhar o preço. Mas como que o consumidor, numa semana de Black Friday, por exemplo, vai identificar se aquele desconto realmente é verdadeiro ou se houve uma maquiagem no preço? Isso depende muito da proatividade do próprio consumidor. Ele precisa estar acompanhando o preço do produto para exatamente saber se houve aumento, se não houve, se houve desconto ou se não houve. Muitas empresas aumentam o preço do produto 2 semanas antes da Black Friday e aí depois elas acabam voltando ao preço que realmente sempre foi na semana de Black Friday e anunciam aquilo como uma promoção. Então o consumidor tem que estar acompanhando. Além disso, fazer, né, uma análise comparativa de outros estabelecimentos, daquele mesmo produto, né, ou produtos similares, para poder saber realmente se o desconto está acontecendo de verdade ou não. E eu ouvi falar que tem alguns sites que prestam esse serviço. Ele faz a busca de qual é o valor daquele produto num determinado período para que o consumidor possa ter esse comparativo. Sim, existem páginas e aplicativos que fazem essa pesquisa para o consumidor e aí encontra uma série de produtos, né, com preços mais baixos, tá, onde eles estão sendo anunciados. E às vezes essas Black Fridays são muito rápidas. Eu mesmo, há poucos dias atrás, eu estava a fim de comprar um livro, eu vi o preço dele anunciado, eu vi que realmente estava quase metade do preço, e deixei passar. Quando eu fui comprar o livro de novo, ele já estava tinha voltado ao preço normal. Me aconteceria, eu também tenho observado que a Black Friday está acontecendo de verdade. Tem muitas ofertas que o empresário deixa para esse momento do calendário para ofertar, para realmente ter essa visibilidade, né? Não, com certeza. O problema do Brasil, da Black Friday no Brasil, é que muitas vezes ela acontece antes do recebimento do 13º, né? E aí muitas vezes as pessoas não estão ali num período muito bom para poder comprar efetivamente. Mas mesmo assim ela tem tido bastante sucesso. É final de mês, né? Mas parece que a primeira parcela dessa terceira é dia 20 de novembro. Então até que. Até dia 30, né? A partir do dia 20 até dia 30. Até dia 30. Então tem muita gente que às vezes ainda nem recebeu ou vai receber no final de semana. Por isso que aqui no Brasil eles acabaram fazendo Black Week, o mês inteiro de Black Friday. Então a gente tem essas promoções para tentar, né, fisgar esses consumidores que vão receber o 13º ainda. Júlio, nessa época de promoção, a gente fica com muito receio de estar ou não comprando num site verdadeiro ou num site falso. Tem alguma dica para a gente saber que está comprando num site verdadeiro? Olha só, existem algumas dicas que a gente pode, né, que a gente pode dar para os consumidores. Não vão ser 100% de garantia, mas podem ajudar. Primeiro, verificar a qualidade da página que ele está entrando. Né? Geralmente as páginas que são páginas falsificadas, elas têm erros de português, né? Tem alguns problemas de construção da página que vão ser notáveis ali na hora que você está usando e tal. Então isso identifica muito. Outra coisa é nunca clicar em links que são enviados por e-mail
ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. E o WhatsApp. E o WhatsApp. Então, se você quer comprar um produto, né, de uma determinada página, entra na página ou no aplicativo e verifica. Eu mesmo já quase caí em golpes assim. Eu recebi um anúncio de um produto, cliquei, estava muito barato, aí eu fiquei desconfiado, falei, esse preço não está certo. Aí eu entrei no aplicativo, na página, e não existia aquela promoção. Então, provavelmente, se eu tivesse comprado, eu teria, né, perdido meu dinheiro ali. Eu caí num golpe assim, me mandaram um link de uma página de suplemento alimentar que eu já comprava naquele site e a pessoa não mandou o link, já tinha comprado junto comigo para dividir frete, então assim, fazia todo sentido a pessoa não mandar o link. Eu entrei, cliquei no link, o site era idêntico. É lógico que a gente nunca confere o www, que isso tinha uma Essa é uma outra dica interessante. Mas eu também nem sabia qual era o www original, depois que eu fui perceber. E aí a página é idêntica, fui lá e efetuei a compra, o preço estava mais barato, mas não era uma coisa assim absurda. Então, comprei, paguei no Pix e recebi um e-mail de confirmação e fiquei esperando. Depois passou o prazo da entrega, eu falei, gente, não entrega. E aí que eu fui ver, não conseguia acessar a página mais. E aí, a partir de então, o que eu passei a fazer? Nessa página que eu já tenho compras, eu sempre entro no meu login, vou em compras antigas e refaço a compra. Eu me certifico, senão estou no site certo. Porque se tem as compras antigas que eu tenho aqui, é realmente o site certo. Uma das dicas também interessantes que você falou aí é você verificar o endereço eletrônico da página, né? Geralmente os fraudadores utilizam páginas parecidas. Então, por exemplo, se for da Amazon, eles colocam a Amazon e mais uma letra diferente para tentar ficar uma coisa parecida. Mas isso você consegue perceber também numa análise mais detalhada. Uma outra coisa importante é aquele cadeadinho que vem, né, nas páginas de internet, que muitas vezes é um cadeado de segurança da página, né? Então você consegue verificar ali se realmente aquela página é uma página verdadeira ou não. Verificar também o CNPJ da empresa, né? Verificar se o CNPJ bate com o boleto que você está pagando, né? Os boletos muitas vezes também são falsos, a gente tem tido muito problema com isso. Então, assim, realmente para o consumidor fica muito complicado, né, não cair num golpe hoje em dia. Mas acho que talvez um dos principais observações que o consumidor deve ter, principalmente o preço muito baixo. Quando o preço é muito, muito, muito abaixo daquilo que o mercado, de certo modo, está praticando, pode ficar desconfiado. Aquele velho ditado, quando a esbola é demais... O santo desconfia. Ô, Júlio, mas uma outra coisa que depois que eu caí no golpe eu percebi é o seguinte, quando eu buscava no Google o nome da marca, da loja, aparecia o site falso e o site verdadeiro. E no site verdadeiro aparecia a logomarca. E no site falso não aparecia a logomarca. Então foi uma coisa que eu também comecei a perceber. Quando tinha logomarca, tendia a ser um site. Isso aí existe até, inclusive, uma discussão que envolve o próprio judiciário e as leis brasileiras, que o Google, por exemplo, não deveria hospedar essas páginas que são falsas. Então, por denúncias e tal, eles deveriam retirar. Mas até hoje a gente não tem ainda uma efetividade com relação a isso. E a gente acaba tendo, tanto no Google, quanto no Instagram, quanto no Facebook, em qualquer uma dessas redes sociais, pessoas que se utilizam de páginas falsas e de perfis falsos, e elas continuam fazendo isso o tempo todo. Onde que está a responsabilidade dessas empresas, né? Nesse meu caso, por exemplo, foi muito bom o seu comentário, porque eu denunciei, várias pessoas denunciaram, e o site saiu do ar. Mas 2 meses depois, o site voltou para o ar, ou seja, outras pessoas também devem cair. Com certeza. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu estava procurando umas miniaturas de carrinho, e aí começou a aparecer para mim, o Instagram começa a te mostrar, né? Quase todas eram páginas falsas, né? Então eu entrava assim, eu via que era página falsa. Teve uma, inclusive, que eu cheguei a conversar com a pessoa me respondeu, falou, tenho essa miniatura, o preço é tal, não sei o que e tal, né? E como se fosse um vendedor real, né? E aí elas estão lá, atuando no Instagram, no Facebook, né? Em todos esses aplicativos aí e nas redes sociais, e a gente não tem como fazer nada. Né? Eu acho que essas redes sociais tinham que ter uma responsabilidade com relação a esses perfis falsos. Júlio, uma coisa muito comum também é a dúvida que o consumidor tem sobre o direito de desistência, de arrependimento. Ele acontece em qualquer caso, em qualquer compra? Como é que funciona isso? Não. Lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a previsão de arrependimento das compras feitas fora do estabelecimento comercial. Então, se você compra por telefone, pela internet, por catálogo,
essas compras que você não tem contato direto com o produto, o consumidor tem 7 dias para se arrepender dessa compra e pode devolver o produto de forma imotivada. E aí ele pode devolver sem qualquer motivo e o fornecedor tem que receber o produto de volta. Quando o produto é comprado no estabelecimento físico, em que o consumidor tem contato direto com o produto, aí não há necessariamente um direito à troca desse produto. O consumidor precisa demonstrar que o produto tem um vício e aí o fornecedor tem 30 dias para poder resolver aquele problema. Se ele não resolver nos 30 dias, aí o consumidor vai poder exigir a troca do produto, ou dinheiro de volta, ou um produto da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, esse direito de arrependimento é só para as compras feitas fora do estabelecimento comercial. E como a Black Friday, em sua grande maioria, as pessoas compram pela internet, aplica-se então as compras feitas na Black Friday, aquelas que são feitas, né, pela internet, pelos sites e fora do estabelecimento comercial. Qual que é a ideia do código? E acontece muito, né? Quando você vê um produto ao vivo, você tem uma outra percepção de quando você vê um produto por foto, por imagem. Eu já passei por isso várias vezes. Às vezes eu vi uma coisa na internet, quando eu chego ao vivo, eu me decepciono. E às vezes o contrário, eu vejo uma coisa na internet, quando eu chego ao vivo, eu acho mais bonita ainda do que foi pela internet. Então é por causa disso que existe essa possibilidade de arrependimento das compras feitas fora do estabelecimento. E tem alguns memes na internet de compras no exterior, que você compra um tapete, de repente é um mini tapete, né? Porque a pessoa não olha com atenção as medidas, só olha a foto. Esses dias uma aluna minha me mostrou, o marido comprou um tamborete, um banco, pela internet, né, com preço bacana e tal. Quando chegou era pequenininha, era uma miniatura, e no anúncio não trazia a medida dele nem nada. E ele, né, viu aquilo lá, achou que era, né, interessante e acabou Não, comprando. o último que eu caí nesse golpe era meu menino adora coisas sobre espaço, sabe? Então era um globo assim lindo com vários planetas. Eu achei que fosse um globo. Na hora que eu cheguei, era uma foto do globo. Não era um Não é globo, um né? globo Ele tinha em uma luz por 3D. trás, mas não era um globo, exatamente. E então assim, você explicou muito bem. Mas existem algumas lojas que, mesmo fazendo compra em loja física, ele oferece esse direito. Então, é uma cortesia. É uma faculdade do comerciante. Tem muitas lojas, por exemplo, você compra o produto, ela fala, você tem 7 dias para trazer esse produto caso ele tenha algum problema. Ou então, por exemplo, lojas de roupa que oferecem a troca de produtos que são comprados principalmente para presente. Né? Se você compra um produto para dar de presente e depois a pessoa não pode trocar, a pessoa não compra mais. Sim. Então essas lojas acabam oferecendo essa possibilidade para o consumidor, mas não é obrigado a se fazer isso. Inclusive elas podem limitar como que elas vão fazer essa troca, se vão fazer de produto em promoção ou não. Existe uma ampla gama de possibilidades aí para o lojista poder estabelecer o que ele quer, porque o código não determina que seja feito assim. Então, é uma opção do próprio fornecedor. E costuma ser uma opção feita por eles, porque também é uma outra forma de atrair o consumidor para a loja, né? Então, assim, uma vez que o consumidor vai trocar, até uma expectativa que ele aproveite a caminhada e compre mais coisas. Então, é muito comum a gente ver isso Não, na com prática. certeza. E pensa bem, você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico e aí ele estraga no segundo dia de uso. Se você for seguir o Código de Defesa do Consumidor, você vai levar ele para assistência técnica e pode ficar 30 dias sem o produto. Né? Então, isso para o consumidor é muito ruim. Existem, inclusive, projetos de lei para se alterar isso. Então, isso para o consumidor é muito ruim. Então, muitas lojas têm essa opção, né, do consumidor comprar um produto, principalmente eletrônico, e aí ele ter ali dentro dos 7 dias, ele poder trocar, ou até, às vezes, até mais dias, ele poder efetuar a troca sem a necessidade de levar para assistência técnica, aquela coisa toda que o código exige. Júlio, eu tive um caso recentemente de uma conhecida e ela me perguntou e eu também fiquei com essa dúvida. Ela tinha comprado um tênis de uma determinada marca e o tênis chegou, ela não gostou e ela queria devolver. E quando ela devolveu, ela não devolveu na caixa que o tênis tinha vindo. E aí a loja falou assim que não poderia fazer o estorno porque ela tinha obrigação de devolver com a caixa e não apenas o tênis. A loja tinha razão? Olha só, isso é bastante polêmico, porque o que acontece? Quando o consumidor compra um produto e ele quer devolver, o ideal é que ele mantenha as características do produto, né, sem violar nenhum tipo de especificação do produto e devolver da forma melhor possível. É claro que alguns produtos não é possível fazer isso, vai ter que abrir,
né, vai ter que usar, vai ter que fazer alguma coisa, um manuseio com ele ali, mas o fornecedor é obrigado a aceitar aquele produto de volta. Agora, se realmente o produto está com demonstração de uso, de desgaste, né, constante, aí eu entendo que o fornecedor pode realmente recusar. É muito comum, eu já vi muitos consumidores, principalmente em cidade de interior, a pessoa pega roupas em lojas e aí a pessoa fala assim, vou experimentar e depois eu trago para escolher. Aí ela usa a roupa numa festa e sai com a roupa, tira foto e tal, e depois devolve e fala que não quer mais. E vai fazendo isso. Né? Eu conheço uma pessoa que fez isso constantemente, a tecnologista descobriu, falou, não, então você não vai poder levar mais roupa para casa. Então a gente tem que também controlar, né? Muitas vezes o consumidor pode estar agindo de má fé também. O consumidor é criativo, né? Júlio, dentro dessas compras aí de final de ano, principalmente de Natal, a gente espere que o produto chegue antes da festa, né? Se a loja garantir a entrega numa determinada data e não cumprir, o consumidor, além de devolver, tem direito a alguma indenização, algum reparo? Tem sim. Quando há esse tipo de situação, houve um descumprimento contratual. Né? Então, por exemplo, você quer comprar um produto para uma festa de Natal, para um casamento, para um batizado, e o produto tem a publicidade que ele vai chegar numa tal data e não chega. Então, quando acontece isso, a gente tem o descumprimento contratual por parte do fornecedor. E aí o consumidor não é obrigado mais a ficar com aquele produto. Então, ele tem o direito de devolver o produto e, se quiser, né, se tiver alguma situação relacionada a isso, ele pode, inclusive, pedir dano moral ou material em função do atraso da entrega. Né? Porque, a depender do tipo de produto, pode frustrar muito, né, aquilo que o consumidor espera. Né? Então, isso aconteceu comigo. A gente já falando aqui dos bastidores, né? Eu vou até contar para vocês o que aconteceu. Foi ano passado, ano retrasado. Era o presente que meu filho ia ganhar do Papai Noel. E o Papai Noel não atrasa, né? O Papai Noel chega exatamente no dia 25. E não chegou. Então, né, tinham que contar toda uma história e tudo mais, mas foi interessante para ele, coitado, todo mundo ganhando presente, todo mundo dava presente, todos os primos, os coleguinhas, e ele ali ficou sem o presente. Eu não sei se você já viu, há poucos dias atrás eu vi uma imagem do Mercado Livre, né, do funcionamento, agora é tudo robotizado, para poder garantir esses prazos de entrega. Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje no mercado, no e-commerce, é a data de entrega. Né? Por isso que eles estão criando vários centros de distribuição dos produtos, porque quanto mais rápido chegar, melhor ele vai, né, vai vender aquele produto. Claro. Então, isso para eles é muito importante também, para o consumidor principalmente, né? Porque você muitas vezes espera um determinado produto e não chega. Sim. A gente passou por um problema desse agora recentemente. A minha filha queria fazer uma festa de aniversário com temática das guerreiras do K-pop. É um desenho da Netflix que ficou muito famoso, que está na moda. E aí a gente fechou a data em cima da hora. E aí minha esposa achou na internet uma compra da roupa da personagem, só que era internacional. Então a gente comprou contando que ela ia chegar na data e ela acabou chegando bem próximo, assim, sabe? Mas acabou conseguindo cumprir o prazo. E aí isso pra gente foi muito bom, pra minha filha também foi muito bom. Então imagina a frustração que seria para ela se a roupa não tivesse chegado na festa temática dela, né? Que ela se vestiu, né? Então isso o consumidor tem esse direito de poder, né, reclamar sobre isso. Em quais situações, né, o doutor recomenda que a pessoa procure o PROCON ou a justiça? Olha só, que acontece? Hoje em dia, a gente tem tido uma tendência do Poder Judiciário de exigir que o consumidor, antes de procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a própria justiça, tentem resolver o problema primeiro com o fornecedor. Então, para isso, a gente tem o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a gente tem as ouvidorias das empresas. Então, o melhor, num primeiro momento, é tentar resolver diretamente com o fornecedor. Se não tiver resposta, ou se a resposta for insatisfatória, aí o consumidor pode ir para o PROCON ou para a Justiça. O que vai diferenciar, geralmente, é o tipo de demanda. As demandas mais simples, muitas vezes o PROCON consegue resolver. Mas se o consumidor quiser reparação financeira, quiser fazer uma perícia, alguma coisa mais complexa, o PROCON já não entra nessa discussão, então já vai direto para o Poder Judiciário. E aí a gente tem os juizados especiais, né, que são para causas também de valores mais baixos e mais simples, e a justiça comum. Aí vai depender da complexidade das situações. Então, por exemplo, eu tenho muito processo
que envolve veículos. Veículo, discussão em veículo é uma discussão que você não consegue normalmente resolver no juizado especial. Então você vai para a justiça comum. Precisa de perícia, precisa de análise de uma série de documentos, é uma ação muitas vezes mais demorada, uma ação também muitas vezes de valor maior, né? Porque envolve às vezes motor, envolve câmbio, que são peças caras, né? Então, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai mais para a justiça comum e deixa o juizado só para situações mais simples mesmo. E o interessante do juizado, né, pouca gente sabe, mas na primeira instância, no primeiro momento, você pode ir sem o acompanhamento de um advogado. Então, assim, é uma forma de reduzir custos aí, né? Com certeza. Tem muita coisa que é bem fácil de resolver. Eu tenho muitas pessoas que me procuram, inclusive essa semana, uma pessoa me procurou e eu orientei, falei, isso aqui você pode resolver no juizado, não precisa contratar um advogado para fazer uma ação, uma petição e tal. Então, assim, tem coisa que realmente, porque financeiramente pode não valer a pena nem para ela, nem para mim. Sim. Então a gente orienta, explica como é que funciona e tal, a pessoa muitas vezes vai lá e resolve o problema de forma tranquila. Júlio, que dica você daria para as pessoas que querem fazer compras agora no final de ano de forma mais segura? Olha só, essa é uma questão importante. O consumo tem sido um problema de saúde no Brasil. Problema de saúde, né, de saúde pública, inclusive. A gente tem, por exemplo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, um departamento que cuida da chamada oniomania, que é a compulsão por compras. Então, muitas pessoas estão endividadas, super endividadas, por comprar demais. A pessoa, às vezes, tem 5 cartões de crédito, com limites absurdos, muitas vezes 2, 3 vezes maior do que o próprio salário, e a pessoa muitas vezes não consegue, né, mais cumprir aqueles pagamentos. E aí ela entra no superendividamento, que vira uma bola de neve e fica a vida inteira nisso. Então a primeira coisa é o consumo consciente. Né? Você comprar aquilo que você realmente precisa, e aí esperar esses momentos em que o preço está mais atrativo, e fazer uma pesquisa anterior do preço do produto para saber realmente se o preço do produto teve desconto ou não. Então, se o consumidor fizer esse acompanhamento constante, a chance dele cair em golpes ou em falsas Black Fridays é muito menor. Né? Então depende muito mais de um comportamento do próprio consumidor. A gente sabe que o fornecedor muitas vezes usa, né, de meios e publicidades e de uma série de artimanhas para fazer com que o consumidor compre cada vez mais, e as redes sociais hoje também elas acabam incentivando esse consumo desenfreado, mas as pessoas precisam consumir de forma consciente. Então acho que a principal dica é consuma de forma consciente, né, pesquise o preço dos produtos, vê aquilo que você realmente precisa. Estou precisando comprar isso? Será que eu preciso disso agora? Ou não? Eu sei que às vezes é difícil, né? E aí. É muito que tá falando. Eu tô lembrando aqui das coisas que eu pesquiso e que agora todo dia aparece. Não preciso disso, o negócio volta com essa. Ai, será que não preciso mesmo? E aí a gente fica, né? Tentação. É uma tentação. Para você ter uma ideia, esses fornecedores de hoje, a publicidade, os publicitários, eles trabalham com neurolinguagem. Eles vão criar uma forma de ativar no seu cérebro aquilo que é preciso para você consumir desenfreadamente. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, shopping center não tem relógio, shopping center não tem janela e espelho estão tirando os espelhos do shopping center. Por quê? O relógio faz ver quantas horas, então eles querem que você fique o maior tempo possível para gastar dinheiro. Os espelhos, se você ficar perdendo tempo no espelho ali, você não compra. Né? E não sei se você já percebeu, toda a arquitetura de um shopping center ela é feita para você andar o máximo possível e passar em quase todas as lojas. Então você tem uma escada aqui, outra lá na ponta, então você passa por todas as lojas e pensa assim, olha só, eu vi um produto aqui que eu não estava procurando, mas eu achei. Então essa aqui é a ideia. Nos supermercados também, a gente também tem essa ideia. Né? Os produtos, por exemplo, as embalagens dos produtos, elas são feitas de forma a atrair todos os instintos do consumidor. Seja o tato, a audição, o cheiro, né? Tudo faz com que o consumidor tenha que consumir. E tudo é planejado para isso. Nada é feito, né, ao acaso. Então, por exemplo, você está num corredor de um supermercado, repara para você ver, quando você chega na fila do caixa, o que você tem ali à sua disposição? É salgadinho, são coisas que têm muito valor agregado. Você não vê, sei lá, uma manga, uma fruta, um alface, isso tudo está lá no fundo.
Além disso, as prateleiras também, elas são colocadas de forma que você, o ser humano, né, automaticamente ele faz isso, então ele olha mais para aquilo que está na altura dos olhos. Então os produtos mais baratos ou eles vão estar muito alto ou muito embaixo. Então toda a arquitetura de um estabelecimento, de compras, é feito para que o consumidor consuma. A música, ambiente, o clima, a iluminação, as cores, isso tudo é estudado. Né? Então, quando o consumidor muitas vezes entra no lugar e fala assim, nossa, eu me senti tão bem aqui, por que ele tem essa sensação? Porque aquilo foi feito para que ele se sentisse daquela forma. Exatamente, eu estou lembrando de eu no mercado com os meninos, né? Tem alguns mercados que até você chegar no caixa, você passa assim, por um corredor, né, cheio de coisas que crianças amam, na altura delas, né? E para mim é quase um corredor do terror, que é não pode levar, não pode. E exatamente pensado, né? Porque as crianças é acessível. Quem ela põe na mão, até você tirar aquilo da mão da criança, é uma briga, né? Ou você compra ou você compra a briga. Né? Isso é o que a gente chama de neuromarketing. Então, isso aí tem sido estudado há muitos anos e tem sido aplicado na prática. Né? Então, a gente vê isso hoje na prática e os consumidores muitas vezes não percebem por que eles estão caindo ali naquela situação. Né? Nós, seres humanos, nós somos animais, então a gente tem instintos. E esses instintos estão sendo explorados pelos fornecedores para poder vender produtos, né, e serviços. Júlio, acho que foi muito esclarecedor. Eu queria deixar agora o canal para você falar onde as pessoas podem te encontrar, deixar seus recados finais, fica à vontade. Bom, eu tenho o meu Instagram, que é o Júlio Moraes Oliveira 1. Vocês podem me seguir lá no Instagram. Eu tenho também um canal do YouTube, que também tem lá vários vídeos sobre dicas de direito do consumidor e algumas outras coisas também pessoais. Tem TikTok também. Também podem me seguir lá no TikTok, Júlio Moraes Oliveira. E quem quiser também, né, eu tenho uma coluna mensal no Magis Portal Jurídico, que é um portal aqui de Belo Horizonte, que trata de temas de direito civil, direito do consumidor. Então, todo mês sai um artigo sobre os assuntos, né, relacionados a isso. Inclusive, tem um específico sobre a Black Friday, que a gente escreveu já há algum tempo atrás, que tem todas essas informações, né, que a gente passou aqui nesse podcast aqui hoje. Júlio, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pessoal, vocês que nos acompanharam até agora, comenta aí o que você acha que foi mais interessante, compartilhe com quem você acha que vai gostar. E muito obrigada pela audiência. Até a próxima.